Um milionário percebe que o filho da empregada se parece muito com ele, então o menino diz: "Papai!" Nesse instante, seu mundo perfeito desmorona. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos! O sol da tarde banhava o luxuoso condomínio à beira-mar de Vitória, onde as mansões se erguiam imponentes contra o céu azul do Espírito Santo. Otávio Rezende estacionou seu Porsche Cayenne na entrada de sua propriedade mais cedo que o habitual. A reunião com os investidores canadenses havia terminado antes do previsto e ele decidiu aproveitar o resto do dia em casa. Com 42 anos, era o presidente do Grupo Rezende, uma das maiores empresas de logística portuária do Brasil, herdada de seu pai. Ao digitar o código do portão eletrônico, Otávio não imaginava que aquele dia mudaria completamente o curso de sua vida. Enquanto o portão se abria lentamente, avistou uma pequena figura correndo pelo jardim impecavelmente cuidado. Um menino de aproximadamente 6 anos brincava alegremente entre as flores, sob o olhar atento de Iracema, a empregada doméstica que trabalhava para a família havia 8 anos. Deve ser o filho dela, pensou Otávio, lembrando-se vagamente de Carolina, mencionar que Iracema, às vezes, trazia o filho para o trabalho durante as férias escolares. Nunca tinha prestado muita atenção nisso. O carro parou suavemente na entrada da casa. Otávio desceu, ajeitando o terno italiano feito sob medida. Foi nesse momento que o garoto o viu. Os olhos do menino se iluminaram com uma alegria genuína que desconcertou Otávio. "Papai! Papai!" gritou o pequeno, correndo em sua direção com os bracinhos abertos. Otávio ficou paralisado. A palavra ecoou em seus ouvidos como um trovão em dia claro. Viu Iracema correr desesperadamente atrás do menino, seu rosto transformado pelo pânico. "Caio, venha aqui agora!" Ela gritou, sua voz tremendo. Mas era tarde demais. O menino já estava diante de Otávio, abraçando suas pernas com força. Foi então que Otávio olhou realmente para ele pela primeira vez. O choque foi imediato e devastador. Era como olhar para uma versão miniatura de si mesmo. O mesmo cabelo castanho ondulado, a mesma curvinha característica na sobrancelha esquerda, o mesmo tom de pele. Detalhes que não deixavam dúvidas sobre o que aquilo significava. "Desculpe, senhor." Iracema se aproximou, puxando o menino para longe. "Ele confunde as pessoas. Vamos, Caio, o seu pai não está aqui." Mas Otávio não ouvia mais. Sua mente viajou 6 anos atrás, recordando uma noite em que Carolina havia viajado para o exterior. Ele bebera demais após uma comemoração na empresa e... Não podia ser. Ou podia. Nos dias seguintes, Otávio não conseguia pensar em outra coisa. Observava o menino discretamente sempre que tinha oportunidade. Cada gesto, cada expressão, cada sorriso de Caio parecia uma confirmação de suas suspeitas. Não suportando mais a dúvida, conseguiu secretamente uma amostra de DNA do menino, um fio de cabelo em um travesseiro da área de serviço, e enviou para análise junto com seu próprio material genético. 2 semanas depois, em seu escritório na cobertura do edifício sede do Grupo Rezende, Otávio abriu o envelope com mãos trêmulas. O resultado confirmava probabilidade de paternidade de 99,998%. Caio era seu filho biológico. Sua vista embaçou. A vida perfeita que construíra, o casamento com Carolina, herdeira de uma tradicional família capixaba, a reputação impecável nos círculos empresariais, o respeito conquistado, tudo isso agora parecia uma fachada prestes a desmoronar. Como enfrentaria essa verdade? Como isso afetaria os negócios, especialmente agora, durante a crucial negociação com os canadenses? E pior, será que Carolina sabia? Será que todo mundo sabia, menos ele? Na cobertura do Grupo Rezende, Otávio contemplava a vista panorâmica da Baía de Vitória com o olhar perdido. O porto, com seus imensos navios cargueiros, normalmente lhe trazia uma sensação de poder e conquista. Hoje, porém, não passava de um cenário desfocado diante do turbilhão que tomava conta de seus pensamentos. "Senhor, seu irmão está aqui", anunciou a secretária pelo interfone. Renato entrou no escritório exibindo o sorriso calculado de sempre.
mais jovem que Otávio por 5 anos, ocupava o cargo de diretor financeiro do grupo, posição que considerava abaixo de suas capacidades. A inveja que sentia do irmão era um segredo aberto entre os funcionários mais antigos. Então, como estão as negociações com os canadenses? Perguntou Renato, servindo-se de uísque sem ser convidado. Progredindo, respondeu Otávio secamente, incapaz de concentrar-se em assuntos corporativos. Você parece tenso. Problemas no paraíso? Renato deu um sorriso malicioso. Após a saída do irmão, Otávio decidiu confrontar Iracema. Saiu mais cedo do escritório e a encontrou recolhendo as roupas do varal nos fundos da mansão. Carolina tinha ido a um chá beneficente, dando-lhe a privacidade necessária. Preciso falar com você sobre Caio, disse ele, sem rodeios. O rosto de Iracema empalideceu instantaneamente. Suas mãos deixaram cair as roupas recém-dobradas. Senhor, eu... Não minta para mim, Iracema. Eu fiz o teste. Sei que ele é meu filho. Lágrimas brotaram nos olhos da mulher. Ela confirmou o que Otávio já sabia. Aquela noite, há 6 anos, quando ele estava vulnerável pela bebida, resultara no nascimento de Caio. Iracema nunca contara a verdade por medo de perder o emprego que sustentava ela e o filho. O senhor me procurou naquela noite. Eu deveria ter resistido, mas... Ela hesitou. No dia seguinte você não lembrava de nada e eu decidi que seria melhor assim. E por que o menino me chamou de pai? Você contou a ele? Não, senhor, nunca contei. Iracema parecia genuinamente alarmada. Mostrei apenas fotografias do patrão como sendo o dono da casa onde trabalho. Não sei por que ele fez isso. Talvez tenha ouvido outras crianças falando dos pais. Mas algo na explicação não convencia Otávio completamente. Havia peças faltando naquele quebra-cabeça. O que Otávio não sabia era que no elegante café no Shopping Vitória, Carolina sorvia calmamente seu chá de jasmim enquanto digitava uma mensagem no celular. Ele descobriu. Precisamos conversar. Na manhã seguinte, em sua sala no escritório, Otávio encontrou um envelope pardo sobre sua mesa. Dentro, fotos de Caio em diferentes idades, sempre com semelhanças gritantes com ele próprio, e uma nota anônima. O herdeiro bastardo do Império Resende. Quanto vale este segredo? O sangue de Otávio gelou. Alguém estava tentando chantageá-lo. Mas quem? Quem mais sabia sobre Caio além dele e Iracema? A resposta veio mais rápido do que esperava. Ao abrir seu e-mail, encontrou uma mensagem dos investidores canadenses solicitando uma reunião de emergência. Aparentemente, haviam recebido informações preocupantes sobre questões familiares que poderiam afetar a estabilidade da empresa. Anexo ao e-mail, o mesmo conjunto de fotos que recebera no envelope. Seu celular tocou. Era Renato. Viu as notícias, irmão? Parece que temos um problema. A falsa preocupação em sua voz entregava tudo. Estou indo para seu escritório agora. Uma rápida busca online confirmou seus temores. Um site de fofocas já exibia a manchete. Herdeiro secreto abala Império Empresarial Capixaba, filho ilegítimo de Otávio Resende com empregada doméstica. A história estava se espalhando como fogo em palha seca. Otávio respirou fundo, tentando manter a calma diante do colapso iminente de sua vida pessoal e profissional. Precisava agir rapidamente, mas como? E ainda havia a questão mais desconcertante. Quem havia exposto seu segredo e por quê? O escritório do Grupo Resende transformou-se num verdadeiro campo de batalha. O Conselho Administrativo convocou uma reunião extraordinária e os corredores fervilhavam com rumores e olhares curiosos. Otávio, sentado à cabeceira da mesa de mogno na sala de reuniões, enfrentava o escrutínio silencioso dos conselheiros, homens e mulheres com quem compartilhara negócios por anos, mas que agora o encaravam como se não o conhecessem. A imagem da empresa está em jogo, Otávio, declarou Alberto Nogueira, o mais antigo membro do conselho. Sugerimos um afastamento temporário até que essa situação seja resolvida. Renato, sentado do outro lado da mesa, mal conseguia disfarçar o sorriso de satisfação. Posso assumir interinamente, é claro, ofereceu ele com falsa relutância. Pelo bem da empresa e para não prejudicar as negociações com os canadenses. Otávio
Observou cada rosto na sala, percebendo como as pessoas podiam mudar rapidamente. Aqueles que costumavam tratá-lo com deferência agora evitavam seu olhar. Percebeu que não era a questão moral que os incomodava. Era o escândalo, a exposição pública, o risco aos negócios. Naquele momento, tomou sua decisão. Antes de me afastar, gostaria de compartilhar algumas informações importantes, disse calmamente, abrindo sua pasta. Nos últimos dias, movido por uma intuição, Otávio havia contratado discretamente um investigador particular. O resultado estava ali, em suas mãos. Provas de que Renato havia sido o responsável pelo vazamento da informação. E-mails, transferências bancárias para o jornalista que publicou a história, tudo meticulosamente documentado. Meu próprio irmão orquestrou esse escândalo, anunciou, distribuindo cópias dos documentos, não para proteger a empresa, mas para tomar meu lugar. O rosto de Renato transformou-se numa máscara de pânico. Isso é uma mentira, uma fabricação para me incriminar. Mas as provas eram irrefutáveis. O conselho, atônito, observava a troca de acusações entre os irmãos. A reunião foi suspensa em meio ao caos. Horas depois, exausto emocionalmente, Otávio retornou à mansão. Precisava conversar com Carolina, entender se ela sabia sobre Caio, se fazia parte daquela conspiração também. Encontrou-a no solário, aparentemente tranquila, folheando uma revista de decoração. Precisamos conversar, disse ele. Sim, precisamos, respondeu Carolina com uma calma desconcertante. Sabia que isso aconteceria um dia. A confissão que se seguiu deixou Otávio completamente atordoado. Carolina sabia sobre Caio desde o início. Na verdade, descobrira a verdade semanas após a concepção, quando flagrou uma conversa entre Iracema e sua irmã ao telefone. Em vez de causar um escândalo, fiz um acordo com ela, explicou Carolina friamente. Ela manteria o segredo. Continuaria trabalhando para nós como se nada tivesse acontecido. E, em troca, eu garantiria uma boa educação para o menino. Afinal, ele carrega o sangue Rezende, mesmo sendo ilegítimo. Você sabia durante todos esses anos e nunca me disse nada? A voz de Otávio mal saía. E arriscar nosso casamento, nossa posição social, tudo o que construímos? Carolina soltou uma risada amarga. Fiz o que era necessário para preservar nosso estilo de vida. E quando Caio me chamou de pai, um acidente, Iracema deveria ter sido mais cuidadosa. Paguei para que o menino nunca soubesse a verdade, para que nunca te chamasse assim. Ela falhou. A crueza daquelas palavras atingiu Otávio como um soco. Seu casamento, que acreditava ser baseado em amor e companheirismo, revelava-se uma fria transação social. Carolina não estava preocupada com seus sentimentos ou com o bem-estar de uma criança inocente, apenas com a manutenção das aparências. Quero o divórcio, declarou ele, surpreendendo a si mesmo com a firmeza da decisão. Carolina o encarou, pela primeira vez demonstrando verdadeira emoção, choque misturado com indignação. Não seja ridículo, Otávio. Pense no escândalo, nas consequências para a empresa. Já houve escândalo suficiente, respondeu ele, sentindo um estranho alívio crescendo em seu peito. E quanto à empresa, talvez seja a hora de redefinir o que realmente importa. 6 meses se passaram desde o dia em que Caio correu pelo jardim, chamando Otávio de pai. A mansão à beira-mar havia sido vendida, parte de um acordo de divórcio que surpreendeu a alta sociedade de Vitória. Otávio agora morava em um apartamento espaçoso, mas sem ostentação, no bairro da Praia do Canto, com vista para o mar que tanto amava. Naquela tarde de domingo, ele acertava os últimos detalhes para o almoço. Não era mais o empresário obcecado por status e aparências, mas um homem mais simples, que descobrira valores que o dinheiro não podia comprar. A campainha tocou. Iracema e Caio haviam chegado, não mais como empregada e filho secreto, mas como parte fundamental de sua nova vida. "Papai!" exclamou Caio, abraçando suas pernas com a mesma espontaneidade daquele primeiro dia. Agora, porém, Otávio retribuía o abraço sem hesitação, erguendo o menino nos braços. "Como foi a semana, campeão?" "Boa. A professora disse que meu desenho foi o melhor da classe."
Iracema sorriu entrando com uma caixa nas mãos. Abandonara o trabalho como empregada doméstica e, com o apoio financeiro de Otávio, abrira uma pequena confeitaria no centro da cidade. Seus bolos artesanais já começavam a ganhar fama local. "Trouxe aquele bolo de chocolate que você gosta", disse ela, colocando a caixa sobre o balcão da cozinha. A relação entre os três era algo que nenhum deles poderia ter imaginado. Não eram uma família convencional, mas construíam dia após dia um vínculo baseado em honestidade e respeito mútuo. Otávio e Iracema não haviam desenvolvido um relacionamento amoroso, mas uma amizade profunda e uma parceria na criação de Caio. Enquanto almoçavam na varanda conversando e rindo, Otávio refletia sobre a turbulência dos últimos meses. A renúncia à presidência do Grupo Resende havia sido a decisão mais difícil e, paradoxalmente, a mais libertadora. Mantivera suas ações na empresa, mas deixara o comando para dedicar-se a projetos sociais e, principalmente, à paternidade recém-descoberta. Renato, após o escândalo das manipulações reveladas, fora afastado da empresa pela decisão unânime do conselho. Agora trabalhava em uma empresa menor, longe dos holofotes que tanto ambicionara. Carolina seguira com sua vida, casando-se pouco depois com um empresário do setor imobiliário. Nas raras vezes em que se encontravam em eventos sociais, trocavam apenas cumprimentos formais. "No que está pensando?", perguntou Iracema, notando seu momento de reflexão. "Em como a verdade pode ser dolorosa, mas também libertadora", respondeu ele. O teste de paternidade que confirmara Caio como seu filho havia destruído sua vida anterior, mas abrira caminho para uma existência autêntica. A verdade havia derretido máscaras, revelado falsidades, mas também permitido que ele conhecesse uma forma de amor mais verdadeira e profunda. "Papai, podemos ir ao Parque Moscoso depois do almoço?", perguntou Caio, interrompendo seus pensamentos. "Quero andar de pedalinho." "Claro que sim", respondeu Otávio, bagunçando carinhosamente o cabelo do filho. À tarde, enquanto observava Caio correndo entre as árvores centenárias do parque, Otávio sentiu uma paz que jamais experimentara em seus anos de sucesso empresarial. Não havia mais necessidade de impressionar ninguém, de manter aparências, de viver segundo as expectativas alheias. Iracema se aproximou, oferecendo um sorvete. "Você está diferente", comentou ela. "Mais leve? Estou vivendo sem máscaras, finalmente." O sol começava a se pôr sobre Vitória, lançando tons dourados sobre a baía. Caio voltou correndo, tomou a mão de cada um deles e juntos caminharam pelo parque, formando uma silhueta contra o horizonte alaranjado. Não eram uma família tradicional, mas eram uma família verdadeira, forjada não por convenções sociais, mas por escolhas conscientes e honestas. E no final, era isso que realmente importava. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Esperamos que a história de Otávio, Iracema e o pequeno Caio tenha tocado seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de descobertas e verdades em Vitória, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias brasileiras que emocionam e fazem pensar. Todos os dias compartilhamos narrativas como esta, então fique à vontade para explorar nosso acervo e encontrar sua próxima história favorita. E aí, o que achou desse desfecho? A verdade sempre vence as aparências? Conte sua opinião nos comentários. Voltamos amanhã com mais uma história que vai mexer com suas emoções.